Hoje a gente vai falar de catarata e glaucoma. Glaucoma e catarata. A gente já falou algumas vezes sobre esse assunto, mas cabe muito. Tô um pouquinho preocupada com a situação. Bom dia, Kelly. Deixa eu aproveitar para chamar aqui umas pessoas. Bora acordar esse povo, né? Vamos acordar, fazer uma live bem objetiva, exatamente por causa dessa questão do nosso tempo. E a gente precisa valorizar o nosso tempo e o tempo das pessoas. Isso é muito importante. E lembrar que o tempo ele é muito democrático, porque ele é o mesmo para todos, né? Todo mundo, independente de raça, de idade, de condição social, todos nós só temos 24 horas. Não tem mágica. Você pode ser rico, arquibilionário. Quantas horas você tem no dia? 24 horas. Então, ainda não conseguiram burlar esse sistema. Então, a gente tem que aprender a otimizar nosso dia e valorizar o tempo das pessoas. Deixa eu ver se eu faço live. Meu óculos tá sujo, gente. Tô parecendo meus pacientes que chegam no consultório porque eu peço o óculos. Ai, tá tão sujo, doutora. Deixa eu botar aqui nosso tema. Botar catarata. Vou botar um xizinho, né? Peraí. E glaucoma. Primeiro vamos pensar. Eu quero muito que vocês colaborem. Colaborem não. Perguntem, tirem dúvidas, porque eu consigo direcionar. Gente, é gente que madruga, hein? Peraí que eu vou tirar que o óculos tá horrível. Vergonha, esse não é oftalmologista com óculos sujo, gente. Acontece. Eu fui tentar... Ai, meu Deus, socorro. Fui tentar limpar, foi piorar toda a situação. Agora, só relembrar um pouquinho, repassar o que é catarata, o que é glaucoma. Lembrar que essas duas doenças estão ali no top 10. É a primeira e a segunda causa de cegueira mundial. Então, não é uma causa de cegueira na Bahia, não é do Brasil, é do mundo. Então, a gente tá falando das duas maiores causas de cegueira. Então, se você pretende enxergar bem todas as etapas da sua vida, a gente tem que estar de olho nessas maiores causas, ou seja, os grandes ladrões da visão. E a gente precisa estar atento a isso se a gente pretende envelhecer enxergando. E a visão é o sentido que mais nos conecta com o mundo, né? E a ausência da visão pode antecipar a nossa ida, porque aumenta muito a chance de depressão, de queda, de acidente. Então, realmente, a gente tem que valorizar cada vez mais nossa visão. E à medida que a gente consegue ter esse olhar, o que está causando, o que tira mais a visão das pessoas? Quais são as causas mais importantes? E eu identifico aquilo, se eu focar naquilo, o que está fazendo as pessoas cegarem, eu diminuo a quantidade de cegueira e melhoro a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a catarata é uma opacificação do cristalino. Gente, esse olho ele é muito lindo, mas ele não é nada prático para eu mostrar. Bora lá, deixa eu tentar. Olho. A gente tem transparente, que é o vidro. Imagine um relógio. Você tá vendo lá o coloridinho marrom. No centro é a pupila. Em cima tem um vidro transparente, que é onde a gente coloca a lente de contato, por exemplo. Na hora de desmontar aqui, que é um baba. Meu olhinho do consultório, ele não é tão bonito, mas ele é infinitamente mais prático. Então, bora lá. Olho de novo. Olhando ele de bandinha. Pô, ficou legal essa imagem aqui na lateral, ó. Colorido. Isso é muito interessante. Observe que existe um espaço entre o colorido, entre o transparente, desculpa, e o colorido. Nesse espaço flui líquido. E é nesse espaço onde o líquido do olho tem um ralo que vai controlar essa pressão, essa tensão dentro do olho quando eu falar de glaucoma, tá? Atrás de tudo isso aqui, ou seja, atrás da menininha dos olhos, aqui atrás, existe uma lente aqui, que é o cristalino. E como o nome diz, ela deveria ser cristalina, transparente. Quando o cristalino deixa de ser cristalino,
e ele perde essa transparência, a gente dá o nome de catarata. Principal causa de cegueira reversível, ou seja, opera. Como é que é a cirurgia da catarata? A gente, olho de frente, ó, ela tá aqui atrás, então a gente vai retirar através de uma técnica onde a gente faz aberturas cada vez menores. Então, do ponto de vista técnico cirúrgico, a cirurgia de catarata é incrível. A gente tira, mas o fato de ser incrível não precisa fazer, entende, gente? Isso eu vou focar muito nisso aqui. A gente evolui, mas não precisa tirar cristalino das pessoas. A gente quer o quê? Preservar o nosso. Bota isso na cabeça. O que veio de fábrica é melhor do que qualquer peça que a gente coloque, certo? O de fábrica é sempre melhor. Agora, a gente precisa o quê? Conservar. Se o de fábrica deu problema, eu preciso trocar. Ótimo, a medicina veio para isso, evoluiu. Tecnicamente incrível. Quando eu aprendi a operar catarata, olha, não tô tão velha assim. A gente fazia uma abertura aqui em cima, enorme, quase, não era 180 graus, mas bem grande aqui em cima, para que essa lente saísse inteira. E depois a gente colocava uma lente e dava um monte de ponto. Hoje a gente faz umas aberturinhas bem pequenininhas, uma aqui em cima, uma na lateral. Não dá ponto. Raramente, eventualmente, pode acontecer de precisar ampliar um pouquinho, mas normalmente a cirurgia sem pontos. A gente aspira esse conteúdo, tirou e coloca uma lente. A lente é assim grandona, só que a tecnologia fez com que a gente conseguisse colocar ela dentro de uns injetores e ela vai dobradinha, ela se abre dentro do olho. Então, tecnicamente, é uma cirurgia belíssima. É uma cirurgia muito linda. Eu sou muito apaixonada pela cirurgia, tecnicamente, a cirurgia de catarata, certo? Então, essa é a catarata. A catarata, como ela é o cristalino perdeu a transparência, a gente enxerga embaçado. Deixa eu ver se dá certo esse teste. Vocês estão me vendo aqui. É como se agora, ó, vocês me veem mais desfocado, ó. Mais focado, mais desfocado, mais focado, mais desfocado. Então, começa assim, desfocando. Isso vai piorando, a visão vai ficando mais amarelada, a gente perde o tom, né, a claridade, a nitidez. E isso leva o paciente no consultório, ok? Catarata explicado, dúvidas? Deixa eu ver aqui o que Feliz falou. Felícia, a mãe tá com catarata. E por enquanto ainda não tá indicado cirurgia, tá bom? Então vamos falar um pouquinho disso. Então, o fato de ter catarata, aí Felícia não entendeu por quê. Uma vez que tem catarata, por que não operar, né? Então, essa perda da transparência, perdeu a transparência, eu vou dizer, é catarata. Quando operar, aí é que vem o tchan do negócio. O fato de ter catarata precisa operar? Não. O nome catarata é qualquer opacidade do cristalino. Então, o cristalino perdeu um pouco da transparência, já é catarata. Se essa perda de transparência ainda é pequena, não está comprometendo a vida da pessoa, a qualidade de vida da pessoa, ainda é uma coisa pequena, a gente vai colocar numa balança o risco da cirurgia e o possível benefício da cirurgia. Sempre assim, risco, benefício, para a gente indicar no melhor momento. O fato da cirurgia de catarata ter evoluído e a gente se sentir muito... O cirurgião de catarata se sente muito poderoso, né? Porque ele controla muito a cirurgia. É uma cirurgia. Tudo que a gente mexe jamais será igual de novo. Então, o ideal é a gente tentar preservar a transparência do nosso cristalino a vida toda. Felizmente, é uma doença que, se você tiver, você vai ter uma opção terapêutica de excelente resultado, excepcional, com baixo índice de complicação. As complicações intraoperatórias são baixas, mas toda vez que a gente futuca dentro do olho, a gente muda a fisiologia, a maneira como aquele olho se comporta. Isso pode gerar muito problema a médio e longo prazo. Então, não é uma cirurgia inócua, tudo bem? Isso é muito importante. O fato da gente controlar a cirurgia não faz com que a gente não tenha problemas. Então, o fato da gente ter uma lente intraocular maravilhosa, espetacular, tecnológica, não é melhor do que o meu cristalino natural.
O meu cristalino é infinitamente melhor do que qualquer lente. Eu falo muito isso com relação a olho seco e colírios lubrificantes. Colírio lubrificante evoluiu muito, a gente tem excelentes opções no mercado. Eu uso colírio lubrificante, eu prescrevo colírio lubrificante. Porém, não existe nenhum colírio de lágrima artificial melhor do que a nossa lágrima. Desde que eu faça tudo, no caso vocês façam tudo para ter uma lágrima de qualidade, certo? Então a gente tem que focar o quê? Tentar preservar o que é nosso. E botar na balança o melhor momento de operar. Não existe uma regra para quando operar. Tem médicos que vão indicar mais precoce, tem médicos que vão operar um pouco mais tardio. Eu, Soraya, sempre vou botar na balança. Por exemplo, vamos supor que eu tenho a opacidade do cristalino, uma catarata, que eu vou dar uma classificação como 2 cruzes. Se eu classificar de 1 a 4 cruzes, vamos supor que eu classifiquei como 2 cruzes. Uma mesma catarata, 2 cruzes, num paciente de 80 anos, que fica em casa, que gosta de assistir televisão, que não tem nenhuma atividade laborativa, que não está tendo nenhum comprometimento da qualidade de vida dele, é diferente dessa mesma catarata em mim, Soraya, com 46 anos, que é ativa, que trabalha, que lê muito, que usa muita visão, que quer continuar operando, que eu preciso ter minha visão 100%. Provavelmente a minha indicação vai ser mais precoce do que no paciente de 80 anos, tá bom? Então a gente sempre tem que ver quem é. Não é olhar, um olho pertence a uma pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, ela já tem outras doenças, é uma pessoa com doença cardiovascular avançada, é uma pessoa com demência senil, eu tenho que pesar na balança. Será que essa catarata justifica eu fazer a intervenção cirúrgica nessa pessoa, por mais segura que seja essa intervenção? Então, a gente sempre tem que estar com esse radar ligado do risco e do possível benefício, tá bom? A idade não é uma contraindicação para a cirurgia. Tem paciente de 90 anos que às vezes chega com a catarata avançada e a família está na dúvida se é para operar ou não. É para operar, vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa. Então, ela vai voltar a ver os filhos, vai interagir com os netos, bisnetos, vai ter mais mobilidade. Fala, ela é cadeirante. Gente, ela vai interagir com o meio, ela vai se conectar com o ambiente. A visão é o sentido que mais nos conecta com o mundo. Então, se eu posso restaurar essa conexão, isso é incrível. Incrível, a gente deve usar essa ferramenta. Mas sempre eu preciso botar na balança. Pegar uma paciente de 90 anos com opacidade 1 a 2 cruzes, não justifica fazer um procedimento cirúrgico, entende? No meu olhar. Pode, deve. Aí depender, né? Pronto. Dúvidas de catarata? Aí, ó, com 94 anos, gente, indico demais, incrível. Você melhora a qualidade de vida da pessoa, tá bom? Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia apaixonante. Mas é exatamente tudo que torna ela boa, que torna ela perigosa. Eu vou falar isso no final, que eu tô bem preocupada. Vamos falar de glaucoma, para depois a gente juntar essas duas doenças. É a doença que mais cega no mundo, é a catarata, é a número 1. Mas ela é reversível, ou seja, resolveu, a visão volta. Do que era responsabilidade do cristalino. Então, o que da visão se perdeu por conta do cristalino, vai restaurar. Só que, no decorrer da vida, a máquina olho deram outros probleminhas. Então, quando eu opero a catarata, eu resolvo o que a catarata atrapalhou da visão. Mas eu não estou resolvendo outras questões. E aí a gente passa para o glaucoma. A Gilberta também, o pai operou com 85 anos. Gente, cirurgia de catarata é fantástica. Realmente é uma cirurgia muito bonita. Muito. Glaucoma. Bora voltar aqui pro olhinho? Bora lá. Ficou bom assim, cortadinho. Acho que eu vou usar mais ele assim. Então, olho. Sou apaixonada por isso aqui. Como é que a gente tem? Então, bora voltar pra estrutura ocular, né? Colorido. Que é quando a gente olha a cor dos olhos. Meus olhos castanhos. Na frente, um vidro. Tá? Então, se eu botasse o dedo aqui, eu ia dar de cara com a córnea. Vidro que protege. Aí tem um espaço. Tá vendo que tem um espaço? Tá dando pra ver? Tem um espaço. Coloridinho. Tem outro espaço. Cristalino lá atrás.
separando o cristalino. Aqui no meio tem um gel, parecendo uma gelatina pronta, mais durinha. No decorrer da vida ela fica mais molenga. Quem é míope tem esse gel mais fluido, fica vendo as mosquinhas passeando na visão. E lá atrás, a gente tem o nervo óptico, certo? É como se fosse um cabo de energia, literalmente. Então, tudo que entrou no olho pela pupila, chegou aqui na retina, vai ser conduzido através de impulsos elétricos, igual um cabo de energia. Então, para ter visão, a gente precisa ter energia. Um cabo de força que vai ligar isso aqui no nosso cérebro. Então, na verdade, o olho é uma área visível do cérebro. E através do olho, eu consigo enxergar a saúde dessa estrutura do nervo óptico. Então, quando eu olho através da pupila, eu mergulho dentro desse aquário lindo, eu vejo o nervo. Ai, gente, isso é muito apaixonante. Você sabe que eu decidi fazer oftalmologia no dia que eu consegui ver fundo de olho. Mas foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus, eu vejo. Incrível! Eu tinha aula acho que no 3º ou 4º ano, a gente passa por oftalmo bem rapidinho e a gente usa um aparelhinho que chama oftalmoscópio direto, assim, da mão. A gente fica assim, bem pertinho do paciente. Eu não uso mais esse aparelho. Eu tenho, mas não uso. E aí, você fica lá olhando. Gente, eu via nada. Depois de você ficar uns minutos, coitado do paciente, né? Lá dilatado com aquela luz, 300 alunos, 300 não, alguns alunos para poder identificar. E você fala, tô vendo, vendo. Mentira, tava vendo nada. Nada. Não tava vendo. Aí, voltei pro ambulatório. Um amigo lindo, Rafael, me apresentou o olho de novo. Gente, no dia que eu vi olho, eu falei, nossa, que mundo, que universo incrível. É um mergulho assim. Foi encantador. E até hoje eu fico lá no fundo de olho, adoro, certo? Que a gente, através do olho, a gente vê muito a pessoa. Então eu acho isso uma coisinha linda assim. Ai, maravilhoso. Bora lá. Então essa estrutura é uma estrutura fechada, mas que ele tem válvulas de drenagem. Então a gente está sempre produzindo líquido e jogando líquido fora. Produzindo e jogando fora, tá? Quando há um entupimento, não está funcionando bem. Essa força vital não está indo. Essa máquina de fazer esse líquido escoar não está funcionando adequadamente. Então, essa pressão sobe. Ele continua produzindo e não consegue escoar. Então, há uma tensão que vai pressionando todas as estruturas oculares. E o nervo óptico, o nervo é uma estrutura muito sensível, não aguenta sofrimento. Então, ele começa a modificar a sua estrutura e reduzir a sua função, que é conduzir o estímulo elétrico que chega na retina até o cérebro e do cérebro voltar para o olho. Gostaram dessa explicação? Eu curti, hein? Bora lá. Gente, a gente vê a alma, adoro, sou apaixonada por olho, realmente. Ai, meu Deus. Pronto. Então, o que é o glaucoma? A pressão sobe por um problema nessa drenagem, certo? O líquido não tá indo bacana, existem várias causas para esse líquido não funcionar bem. Aumenta essa tensão, empurra essa estrutura. Imagine, vamos aqui, outro exemplo. Imagine aqui aqui. Então, eu fico apertando. Se eu der só um apertinho aqui, ele não vai ficar marcado. Quanto tempo eu vou ficar com o dedo aqui apertado, apertando. Quando eu soltar, isso aqui vai começar a ficar machucado. Vai machucando e vai mudando sua estrutura. E vai perdendo a sua função. Lentamente, o nervo vai se ajustando. Ele vai tentando dar o jeito dele. Ele vai aumentando a escavação. Ele vai sofrendo em pequenas áreas. Mas continua passando esse impulso elétrico. Então, a pessoa continua enxergando. E ela vai perdendo a visão periférica. Eu preparei um material para vocês. Então, a gente vai perdendo lento. Lento. E como é lento, a gente não se dá conta. A gente não percebe. Porque uma coisa, se você tá enxergando aqui, tudo bem. E, de repente, você não enxerga mais. Aí você... Ai, meu Deus. Eu tava enxergando, a visão sumiu. Aí você corre desesperado para ver o que tá acontecendo. Mas quando esse processo, ele é lento e a gente vai diminuindo, a gente vai se adaptando. A gente é capaz de se adaptar a tudo, inclusive as coisas ruins. Né? A gente vai se adaptando e se a gente não estiver muito atento, a gente vai perdendo a nossa liberdade, a gente não se dá conta. Aí às vezes quando acorda para a vida, já foi, né? O glaucoma já roubou tudo.
Então, o que ele faz? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem. Olha só. Eu queria botar aqui assim. Vocês estão me vendo pelo buraquinho? Então, ó meu olhinho lá. Então, quem enxerga com glaucoma, enxerga assim, ó. Vocês estão me vendo, mas vocês estão vendo só a prestação. Vocês podem ver uns pedacinhos, uns pedacinhos, pedacinhos. O paciente com glaucoma enxerga assim, certo? Então, ele enxerga funilado, que ele perdeu muito. Esse funil não necessariamente é central. Às vezes, ele enxerga um pedaço mais para baixo, ele enxerga um pedaço mais para lateral, e ele vai se adaptando. Então, o paciente, ele começa a se bater, ele começa a lentificar o seu andar, porque ele não tem uma sensação de espaço, a perda esse sentimento espacial, né? Então, é um andar bem característico do paciente com glaucoma avançado. No exame oftalmológico, que entra ali, a gente vê aquelas letras, às vezes o paciente com glaucoma, ele vê todas as letras, todas. E ele mal consegue sair da cadeira para a sala de espera, porque ele tem dificuldade de se locomover por causa dessa sensação espacial. Depois vocês façam um teste de botar um papel assim com um buraco, vedar e ir andando, só enxergando pelo buraco, certo? Façam essa experiência que vocês vão perceber mais ou menos como é que o paciente com glaucoma chega. Então observe, a catarata, como vai perdendo a transparência, a pessoa vai meio que percebendo que a visão não tá tão nítida, que o grau tá mudando, que não tá bacana. O glaucoma, ela não percebe. Só que quando essas duas doenças chegam juntas, a pessoa tem glaucoma e tem catarata, o que leva ela no consultório é a catarata, não é o glaucoma. Para um paciente chegar num consultório por causa de um sintoma de glaucoma, esse glaucoma já está extremamente avançado. Então, às vezes, o glaucoma foi avançando, a pessoa não se deu conta. E aí, de repente, ela evolui com catarata. O que vai levá-la no consultório é a catarata. E aí é o meu alerta de hoje. Quando catarata e glaucoma chegam juntos. E isso é extremamente comum. Todo paciente com catarata precisa ser triado para glaucoma. Precisa pensar em glaucoma. Precisa pensar em outras doenças oftalmológicas, principalmente relacionadas à idade. Então, se eu tenho catarata e eu tenho um paciente diabético e ele já tem retinopatia diabética, é uma conduta diferente de um paciente de catarata que não tem retinopatia diabética. Um paciente de catarata e tem glaucoma é diferente de um paciente que não tem glaucoma. Paciente com catarata e degeneração macular relacionada à idade é diferente de um paciente sem degeneração macular relacionada à idade. Quando a gente dá o diagnóstico de tudo e a gente cria uma estratégia de tratamento, a chance de sucesso é muito alta. Estou preocupada porque imagine que nesse 1 ano e meio nós represamos doenças. As condutas criaram uma represa, um volume de líquido muito grande com uma barragem muito frágil, certo? Então, muitas doenças foram represadas. Para cuidar de uma única doença, nós represamos todas as outras doenças, inclusive as doenças oftalmológicas, porque oftalmologia não é urgência na maioria das vezes. É considerado um sintoma eletivo. Então, apesar da visão ser o sentido que mais nos conecta com o mundo, dificilmente alguém acha que tem urgência de ir no consultório oftalmológico, a não ser que o olho esteja vermelho, uma dor, caiu alguma coisa, a visão baixou agudamente. Ela não se sente nesse movimento de preciso ir lá cuidar logo. Posso esperar, mas a doença já existia. Ela está só represada. Essa represa vai romper. Ok? Vai romper. O que vai acontecer? Para dar vazão a essa enxurrada de pacientes que ficaram represados, sem tratamento, sem acesso, porque além da pessoa não querer se deslocar, os serviços que ofereciam esse atendimento também passaram a não atender, principalmente os serviços públicos. Então, para resolver essa demanda,
vocês vão começar a observar um movimento de mutirões de doença. Mutirão de catarata, mutirão de retinopatia diabética, mutirão de glaucoma, mutirões. Para tentar dar vazão, ou seja, a comportar essa represa que vai estourar. Se um paciente tem glaucoma e tem catarata e eu faço uma triagem para a catarata, eu vou identificar a catarata. Uma triagem para catarata não está interessado em glaucoma. Ele quer saber quem tem catarata e quem vai operar de catarata. E aí esse paciente ele vai operar de catarata. E ele vai ter a cirurgia dele muito bem sucedida. A cirurgia vai funcionar, porque graças a Deus, tecnicamente falando, os cirurgiões de catarata são excepcionais. Então a gente tem um nível de treinamento muito bom. Então, como regra geral, nós estamos muito bem servidos dos cirurgiões de catarata. Então, tanto pelo SUS, quanto particular, quanto convênio, a gente tem muito cirurgião muito bom. E normalmente quem opera em mutirão tem muita habilidade. Então, eles desenvolvem uma alta habilidade técnica de operar catarata. A cirurgia vai ficar massa. Só que o que acontece? O que levou o paciente para o consultório e para o mutirão foi a baixa de visão pela catarata. Só que não é a catarata que vai cegá-lo. O que vai cegá-lo é o glaucoma. E se alguém opera de catarata sem saber que tem glaucoma, sem ser adequadamente conduzido por glaucoma, ele vai retornar pouco tempo depois, e pouco tempo depois com uma pessoa que é longeva. Se você volta 1 ano depois, 2 anos depois, cego, irreversível, por causa do glaucoma. Porque ele perdeu a oportunidade de ter o diagnóstico da doença que cega na hora certa. Então, por favor, muita atenção à indicação da cirurgia de catarata. Paciente que opera catarata fica feliz e não quer voltar mais no consultório, porque ele não sente necessidade, porque ele tá bem, porque ele tá enxergando, porque ele tá feliz, porque ele voltou a se conectar com as pessoas que ele não estava se conectando mais, porque o óculos ficou massa. E ele volta um tempo depois com o glaucoma avançado. Então, eu tô muito preocupada com esse movimento que eu acredito que vai acontecer. E vai acontecer para a oftalmologia e provavelmente vai acontecer para muitas outras coisas, tá? Então, as cirurgias, elas, mais do que tecnicamente eu falar de alguma coisa, é o momento de indicar. É tentar dar um diagnóstico mais preciso de tudo que aquela pessoa tem que compromete a visão dela. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vocês conseguiram entender isso? O sapo na panela, Felícia, é o que estamos vivendo, né? Aumentando a temperatura lentamente. Vocês já viram essa analogia do sapo na panela, né? Quando a gente joga um sapo na panela fervente, ele salta. Ele não aguenta. É mais ou menos, né? Se vocês estão aqui, de repente, a imagem cai, você fala, socorro! Você corre para resolver, né? Mas se isso é um processo lento, então se você coloca um sapo numa panela de água fria e vai subindo essa temperatura lentamente, o sapo vai se adaptando. Daqui a pouco a água está fervendo e o sapo não consegue sair da panela. Nós somos assim, infelizmente. A gente tem que estar atento a isso, para perceber se a gente não está num caldeirão e não está conseguindo se movimentar, sair dali. Há um misto de conforto e desconforto e a gente vai ficando, né? Gilberta, oscilação da visão. Muitas causas da visão oscilar, né? A visão da gente pode oscilar não por doença. Se a gente não dorme bem, se a gente está mais cansado, se a gente está mais estressado, isso interfere muito na qualidade da nossa visão, da visão tá mais nítida ou não. Então, essa lubrificação, então, passa por coisas simples. Alterações na glicemia podem dar uma variação grande na visão. Então, quem tem diabetes, que faz uma oscilação glicêmica, pode ter momentos com a visão muito ruim, dias com a visão muito melhor. Então, a gente pode ter essa oscilação da visão. Precisa avaliar para ver o que é, principalmente quando já se tem outra doença, para a gente afastar outras causas.
Que mais? Vamos lá. Rivas. Quem tem a espessura do globo ocular acima da média não vai ter glaucoma? Interessante sua pergunta, Rivas. Na verdade, existem alguns fatores. Então, vamos supor, um globo de 10 pessoas com a mesma pressão, certo? Então, 10 pessoas, bora botar com pressão de 22. Bora todo mundo com 22. Tem olhos que com 22, por causa da sua configuração, sua resistência do nervo, a espessura da córnea, que é essa estrutura aqui da frente, que a gente vê pelo exame chamado paquimetria. 22 não faz mal nenhum para esse olho. Nem parece. Tá tranquilão. E tem outros que vão ter lesões diferentes. Tem um que vai estar com o nervo todo destruído, com esse mesmo 22, por ter estruturas mais frágeis, esclera mais fina, córnea mais fina, nervo mais frágil. Tem uma coisa que chama camada de fibras nervosas, que é essa camada aqui atrás. Então, o nervo, e aqui tá a retina, ela tem uma camada de fibras nervosas, ou seja, que levam esse impulso nervoso para o nosso cérebro mais resistente. Pacientes míopes, principalmente os automíopes, são mais vulneráveis. Eles têm uma retina mais frágil, essa região peridisco mais vulnerável. Então, às vezes, um pequeno aumento da pressão para esse olho vai dar mais repercussão do que outro. Porém, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se eu caio uma água mole, uma goteira, num terreno de areia, já faz logo um buraco ali, né? Na mesma hora. Se eu faço numa pedra mais porosa, vai demorar um pouco mais, mas vai furar. Se é uma pedra mais resistente, vai demorar muito para que isso fure. Mas dependendo do tempo de vida que você tenha, pode ter lesão. Então, é sempre um sinal de alerta. Não acho que tem uma córnea grossa, tá tudo certo. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Não significa que você precise reduzir essa pressão com medicamento. Mas significa que a gente precisa ficar atento. Outra coisa com relação à espessura da córnea é esse valor medido. Então, existe se eu meço a pressão numa córnea fina e eu meço essa pressão numa córnea espessa, esse mesmo valor, ele deveria ter um fator de correção. Porque quem tem a córnea mais espessa, mais grossa, o que eu tô medindo, que vem no aparelho, na verdade é mais baixo do que o que de fato tá ali no aparelhinho. E o contrário é verdadeiro. Quem tem a córnea muito fininha, o que eu tô medindo, na verdade, é mais alto. Então, numa córnea fina, um 22 pode representar um 26, por exemplo. E esse mesmo 22 numa córnea grossa pode representar talvez um 18, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que eu monto uma estratégia para um potencial suspeito de glaucoma. Então, não existe essa regra. Ah, tem 22 de pressão, baixa pressão. Tem 18, não faz nada. Tá? Então, é esse juntar, esse quebra-cabeça que decide. Então, toda a conduta, ela deve ser individualizada. A gente tem um guia que orienta o nosso raciocínio, mas esse raciocínio tem que ser baseado na individualidade. Eu não posso cuidar de um olho, eu tenho que cuidar de uma pessoa que possui esse olho, certo? Sempre, sempre, em qualquer conduta. E mais? Façam perguntas, façam perguntas. Adoro quando vocês se comunicam comigo. Bora lá para as nossas estratégias. Entendo as duas coisas. O que fazer? Então, a primeira coisa é ter um bom diagnóstico, né? Saber exatamente o que a gente tem. Uma outra coisa importante, quando se vai para um procedimento cirúrgico, lembra, a cirurgia de glaucoma, o objetivo da cirurgia de glaucoma é única e exclusivamente reduzir a pressão intraocular. Cirurgia de glaucoma não melhora a visão. Cirurgia de glaucoma reduz pressão. Ponto número 1. Então, falei isso na quarta-feira. Quem opera de glaucoma não pode ir para a cirurgia de glaucoma achando que vai sair da cirurgia enxergando mais. Não é esse o objetivo da cirurgia. Quem vai para a cirurgia de catarata, aí quer enxergar mais, né? Então, esse tem um resultado visual incrível e normalmente o resultado é rápido.
Às vezes até no dia seguinte, dependendo do grau da catarata. Olha só, se meu cristalino tá só um pouco turvo, e eu tiro, não vai ser uma diferença surreal. Vai melhorar o quê? Eu tô enxergando tudo, a pessoa não deixou de fazer nada por causa disso. Mas vai melhorar o quê? A qualidade de vida dela, o desempenho dela, as coisas que ela tava tendo dificuldade. Vai melhorar, mas não é uma coisa gritante, né? Mas se eu tenho um cristalino muito opaco, à medida que eu tiro isso... Deixa eu ver se esse aqui é o Pacifica aqui. Olha só como vocês estão me vendo já turvo, mais embaçado, só porque eu coloquei uma lente, mas vocês estão me enxergando. Dá pra me ver, né? Vocês sabem que sou eu, vocês conseguem me identificar. Mas assim é melhor, né? Mais nítido, mais claro. Mas isso não é uma super diferença, ok? Com essa visão... Deixa eu tentar melhorar aqui, peraí. Ó, com essa visão, dá pra dirigir, por exemplo, dá pra assistir um filme. Talvez não consiga ver a legenda, mas imagine que se isso foi progressivo, vocês vão conseguir fazer as coisas de vocês, vai pedir de cozinhar, não vai atrapalhar tanto, né? Quando limpa, dá aquela... Mas quanto mais opaco, mais a pessoa... Uau! Melhorou muito, né? É uma cirurgia que dá um grau de satisfação pro paciente e pro médico que opera incrível. Por isso que a gente indica tanto, né? Eu sou mais resistente nas indicações, porque eu gosto do paciente bem triado e bem orientado. E eu vou te contar, mesmo com boa orientação, ainda dá ruim. Porque, não sei, o ser humano ele quer essa facilidade. Então, você fala uma coisa, aí ele entende. Mas ele quer outra. Aí ele se apega ao que ele quer. Entendeu? Eu falo, olha, isso aqui, vou te dar esse remédio. Esse remédio, ele vai melhorar tal coisa, mas ele também vai causar isso. A pessoa se apega só ao que ela quer. Ela só pega a parte boa e esquece tudo de ruim que o negócio vai causar. E tudo que ela sente de ruim causado por isso, ela nunca acha que é por causa disso. Porque ela tá apegada à parte boa. Ela quer só o bom. Não, esse remédio tá te deixando cansada, sem energia, fadigada, com dor muscular. Fala, não, mas isso aqui é muito importante. Aí a pessoa vai ficando demente. Não, mas isso aqui me resolve esse problema aqui. E assim a gente vai caminhando na vida e é isso. Opera de uma coisa e quer resolver outra. Opera o pterígio, orienta o paciente, converso, não, né? Mas volta no pós-operatório com o olho branco falando, minha visão tá... Ainda preciso do óculos para chegar. Eu falei, gente, quem te prometeu que ia parar de usar óculos? Pelo amor de Deus, não fui eu. Mas não sei, a pessoa opera com outra expectativa, toma uma conduta com outra expectativa, e quando vem os problemas, não sabia, mentira, gente, vocês sabiam de tudo. A gente vai fingindo que não acredita que vai ser com a gente, né? A gente planta, a gente colhe. Deixa eu ver aqui, Rivas perguntou, buraco de mácula é indício de que tem ou vai ter glaucoma? Zero relação entre buraco macular e glaucoma. Podemos marcar uma live só de buraco macular, mas para isso eu preciso trazer um especialista em retina, que apesar de eu amar fundo de olho, eu não sou especialista em retina, mas eu consigo fazer uma boa triagem. Você sabe que eu acho que a gente tem que resgatar os bons clínicos. A gente precisa mudar essa hierarquia da medicina, onde a gente tem muito subespecialista e pouco generalista, né? Acho que a gente precisa de mais generalistas. São essas pessoas que conseguem enxergar o todo, porque a gente consegue direcionar um pouquinho mais para o especialista quando necessário. Então, o especialista ele é muito importante, mas se a gente não tiver esse olhar do todo, a gente fica com 10 especialistas e ninguém tá olhando para você. Então, fica um especializado na orelha, um no nariz, um na sobrancelha direita, outro na sobrancelha esquerda, um na boca, um no dente, um só no siso, outro só no canal, outro só no coração, e a gente fatia parecendo um açougue, e quando junta tudo não vira nada, né? E aí dá ruim. No olho a mesma coisa. Olha, gente, eu nem sei quantas especialidades oftalmológicas tem, mas a gente tem muita subespecialidade, porque o olho é um universo incrível, né? Então tem pessoas só em neurooftalmologia, só em catarata, só em córnea, só em refrativa, só em glaucoma, só em uveíte, só em estrabismo, só em plástico ocular, só em visão subnormal, só em retina, só em que mais? Esqueci alguma especialidade? Só em lente de contato, só... Gente, ou seja, cada um olha o seu e esquece o resto. E aí a gente não pode isso, né? Se a gente vai um olhar só para procurar uma coisa, a gente vai encontrar aquilo. E esquece todo o resto. Então,
todo cuidado no paciente com catarata de fazer uma boa triagem. Pode ser que a sua indicação seja cirúrgica, não tem problema, desde que você saiba da outra doença. Porque, por exemplo, imagine que eu tenho a visão ideal 100%. Oi, Cris, beijo. Visão de 100%. Aí minha visão diminuiu 50% da visão. E você tem catarata, mas você tem que se perguntar no consultório, você é médico, né? Ok, ela tá com 50% da visão. Esse 50% da visão que foi perdida é por causa da catarata? Se esse 50% que perdeu é por causa da catarata, quando eu tirar a catarata, resolver esse problema, automaticamente eu vou restaurar praticamente 100% da minha visão, com as limitações de que um cristalino artificial não é igual a um transparente, enfim. Ou seja, eu vou ter uma melhora muito grande. Mas, se eu tô com 50% da minha visão e só 10% é por causa da catarata, eu tenho que ter só esse entendimento. Eu posso operar? Posso. Para melhorar 10%? Claro, muito. Mas eu tenho que saber que 40% do que eu perdi não tem relação com a catarata. A gente não pode prometer uma coisa que não vai poder entregar, entendeu? E às vezes esses 40% é do glaucoma, às vezes esses 40% é da degeneração macular. E isso não faz com que não tenha uma indicação boa da cirurgia de catarata, mas isso faz com que a gente cuide desse paciente de um jeito diferente, tanto no pré-operatório, no intraoperatório e principalmente no pós-operatório. O pós-operatório, para mim, é o mais problemático. Porque quando você resolve uma dor da pessoa, ela acha que o problema dela está resolvido. Então, quando eu tô com uma dor, por exemplo, eu tô com uma dor no ombro e eu faço um bloqueio, eu tiro a dor da sensação que o problema foi resolvido. Não, o problema não está resolvido, porque o problema não é a dor. A dor é o sintoma. Se eu tiro o sintoma, o problema continua lá. Então, é essa visão que a gente precisa ter na hora que a gente propõe uma intervenção, seja ela qual for. Então, meu alerta hoje é nessa junção entre catarata e glaucoma e a decisão do que fazer, se eu vou operar só a catarata, se eu vou operar primeiro só o glaucoma, se eu vou fazer o que a gente chama de cirurgias combinadas, glaucoma e catarata no mesmo tempo cirúrgico, que é uma excelente opção para glaucomas avançados, dá um excelente resultado. Às vezes potencializa algumas intervenções. Então, por exemplo, se eu tenho uma catarata e tenho um glaucoma leve, moderado, e eu faço a cirurgia de catarata e faço implantes de drenagem, os MIGs, né? São implantes pequenininhos que a gente coloca dentro do olho, eu potencializo o resultado desse implante, sabe? Então, a decisão, isso aí é médica. Mas meu alerta para vocês é só isso. Cuidado com soluções rápidas, tá bom? Cuidado. A gente precisa priorizar o que vai cuidar. Então, fazer uma boa avaliação, não ter pressa. Catarata não é urgência. Catarata é uma cirurgia eletiva. É uma cirurgia que a gente se organiza, que a gente se programa, que a gente escolhe o bom momento, que a gente melhora essa pessoa. A gente vai ter um resultado infinitamente melhor. Então, não precisa ter pressa para operar. Você pode agilizar as coisas, mas assim, não, faça uma boa triagem, veja se é isso mesmo, se não tem outros fatores. Se você é diabético, primeiro controla seu diabetes, espera um pouquinho mais, já conviveu com essa baixa de visão tanto tempo. Às vezes, se a gente atropela etapas, depois a gente vai pagar um preço muito, muito alto. O paciente com diabetes, por exemplo, que opera catarata, ele tem uma resposta inicial muito boa à cirurgia, mas ele complica mais da retinopatia diabética, e que é o que vai cegar e que vai gerar muita dor e sofrimento depois. Então, fazer uma boa triagem antes. Então, minha dica é fazer uma avaliação cuidadosa antes. Não pule etapas, não burle as etapas, não queira economizar nesse processo, não queira aproveitar a oportunidade. Cuidado com os mutirões. A intenção do mutirão, ela pode ser muito lícita, pode ser muito bacana, mas muitas pessoas, infelizmente, e as pessoas, não estou falando só os profissionais de saúde, não, a pessoa, ela quer a oportunidade, né? A gente adora uma vantagem
né? Vou aproveitar aqui que é de graça até injeção na testa. Não, gente, de graça, nem injeção na testa, nem injeção em outro lugar. Mas, enfim, às vezes quer, não vou fazer logo. Fazer preventivamente, não existe isso. Você tirar um órgão preventivamente. Não vou tirar aqui meu joelho, essa rótula, preventivamente para não ter artrose. Vou botar um joelho artificial maravilhoso. Não existe isso. Não vou tirar o cristalino que tá bom para não ter catarata. Eu já vi isso. Isso é surreal, pelo amor de Deus. Ó, wake up. Acordem, tá bom? Jesus, Kelly, diabetes 700. Gente, live. Vai ter live sobre jejum. Excelente estratégia para paciente diabético descompensado. Oh, Cris. Infelizmente, as pessoas não querem. A gente tá num treinamento equivocado. A gente quer anestésicos. A gente quer ser anestesiado. E a gente busca muitos anestésicos na vida. E não quer resolver o problema, né? E o problema tá lá. Eu já falei do exemplo do sapato. Vou aqui pra gente encerrar nossa live, que eu quero fazer uma live de menos de 50 minutos. Então, você calçou o sapato e tá com a pedrinha piquititica lá no sapato, dentro. E ali tá aquele incômodozinho, tá incomodando, a dor começou a mancar um pouquinho, não tá conseguindo usar direito o sapato. Tem uma pedrinha pequenininha, um pouquinho maior do que um grão de areia lá no sapato. Nossa, mas você adora aquele sapato, gente. Você não quer tirar de jeito nenhum. Aí o que você faz? Ela vai no médico e fala, ai, tô com a dor aqui nesse pé. Aí ele dá um analgésico. Aí você, melhorou a dor. Beleza. A pessoa continua com a pedra no sapato e continua com o sapato. Aí passa um pouquinho de tempo, a dor volta. Aí ela fala, volta lá, ai, doutor, esse remédio tá mais funcionando não. Eu tomava só 2 vezes ao dia, resolvi. Agora já tô com 3 vezes ao dia e a dor não passa. Tô querendo aumentar para 4 vezes. Não, bora trocar aqui por um mais forte. Troca de remédio. Aí passa um anti-inflamatório. Aí passa o anti-inflamatório e a pedrinha lá, né? Aí passa o anti-inflamatório. Ai, gente, que remédio maravilhoso, espetacular. Não tô sentindo mais nada. Tá ótimo. Passa 2 dias. Ó a danada do incômodo. A pessoa começou usando 1 vez ao dia, aumentou para 2 vezes ao dia, aumentou para 3 vezes ao dia. A pedrinha lá, mas ela no sapato, né? E com a pedrinha lá no sapato. Aí volta no médico. Ai, doutor, não sei não. O remédio até começou bem, foi ótimo, gostei muito. Não tem um pouquinho mais forte, não, que esse. Ah, já sei agora. O que eu vou fazer? Vamos fazer um bloqueio aqui do pé. A gente vai anestesiar todo o pé. Esse aqui é tiro e queda. Gente, é tiro e queda. Passou a dor? Com certeza. Tirou o problema? Não. Aí o pé necrosou. Pronto, ficou sem pé, tá massa. Ó, resolveu o problema. Parem para observar quantas dessas coisas a gente tá fazendo na nossa vida. Porque não quer tirar o sapato e tirar a pedra do sapato, certo? Se lá no anti-inflamatório eu simplesmente tirasse meu sapato, tirasse a pedra, o pé ia estar inflamado, mas ele ia se recuperar totalmente, sem mais nada. Porque o corpo tem esse poder de se curar se a gente não atrapalhar. Então, cuidado, que às vezes a gente está atrapalhando o processo. E tá usando um negócio que te mata, mas tá pegado, né? Gente, para aprender, a gente precisa desaprender. Tem crenças que a gente carrega com a gente que a gente precisa mudar, tirar essas crenças, reavaliar nossas crenças, para a gente rever nossas condutas. Às vezes a gente é treinado a pensar de um jeito e a gente precisa retreinar, mas para isso precisa esvaziar essa caixinha para permitir que novos conhecimentos entrem, certo? E a gente mude nossa maneira de olhar a nossa vida, a nossa saúde. Então, cuidado, tá usando um negocinho, é aquilo que tá te adoecendo. Mas não, mas esse negocinho eu não quero não. Aí você começa a usar um monte de outros negocinhos pra cuidar do efeito colateral do negocinho, gente. Pelo amor de Deus. Bora acordar pra vida e fazer escolhas melhores. Ó, ótimo sábado. Vocês vão começar a ver agora um monte de umas propagandas minhas, porque baseado nesse monte de live que eu tenho falado e nesses conhecimentos, eu juntei tudo de uma maneira método 3S, simples, seguro
e sustentável, ou seja, estratégias que eu consigo sustentar para a vida, não são estratégias para usar durante uma semana, 15 dias, são estratégias para a vida. Num aulão que vai ser apresentado no dia 13 de outubro. Então, daqui a pouco vocês vão ver aí no feed e eu vou começar a compartilhar com vocês. E aí vocês só vão precisar tocar no Saiba Mais, se inscrever, é gratuito, é online. Porque eu consegui juntar tudo isso de uma forma muito simples para que vocês consigam implementar para a vida de vocês e melhorar a qualidade de vida. E se a gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora a nossa visão. E eu garanto que eu tô conseguindo fazer o meu propósito, que é fazer as pessoas enxergarem bem todas as etapas da vida dela, tá? Um beijo, excelente sábado. Aproveita para carregar as baterias. Gente, tem uma live lá no canal de Felice. Então, Felice de Contar Histórias. Tem várias outras coisas. Eu dei entrevista pra Felice. Dá uma olhadinha lá. No meu tem só um pedacinho assim. Mas se vocês forem no dela, tem ela inteira. A live toda. Tá bem bacana. Um bate-papo um pouco da minha história, da minha trajetória. E desse amor que eu tenho pela saúde, pela medicina e pela oftalmologia. Beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau.